microfone é sensível. Ok, maravilha. Sejam todos muito bem-vindos. Então, como sempre, a gente vai dar início às nossas atividades com uma oração e depois com uma breve leitura. Como sempre, gostaríamos de agradecer ao nosso Mestre Jesus pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em Teu nome. Agradecidos também pela oportunidade de colaborar nos trabalhos no decorrer desta tarde, efetuar a troca de energia necessária para que todos nós possamos, de fato, encontrar a cura, não somente física, mas a verdadeira cura, a cura espiritual, a consciência de nós mesmos, sobre as nossas atitudes, a nossa postura perante a vida, vida no sentido mais amplo. Que as bênçãos do nosso Mestre possam nos envolver a todos, facilitando o entendimento das lições que nos serão trazidas no decorrer dessa noite. Muito obrigado, Mestre, por tudo. Seja conosco hoje e sempre, e que assim seja. Pois bem, então vamos lá. A leitura da noite de hoje é do livro Palavras de Vida Eterna, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. É a lição de número 75, intitulada Libertemos. Disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Isso foi registrado por João, lá no capítulo 11, versículo 44. É importante pensar que Jesus não apenas arrancou Lázaro à sombra do túmulo, trazendo-o de volta à vida. Pede para que seja restituído à liberdade. Desatai-o e deixai-o ir, diz o Senhor. O companheiro redivivo deveria estar desalgemado para atender às próprias experiências. Também nós temos, no mundo da própria alma, os que tombam na fossa da negação. Os que nos dilaceram os ideais, os que nos arrastam à desilusão, os que zombam de nossas esperanças e os que nos lançam em abandono, assemelham-se a mortos na cripta de nossas agoniadas recordações. Lembrá-los é como reavivar velhas úlceras. Entretanto, para que nos desvencilhemos de semelhantes angústias, é imperioso retirá-los do coração e devolvê-los ao sol da existência. Não basta, porém, esse gesto de libertação para nós. É imprescindível, haja de nossa parte auxílio a eles, para que se desagrilhoem. Nem condená-los, nem azedar-lhes o sentimento, mas sim exonerá-los de todo compromisso, ajustando-os a si próprios. Aqueles que libertamos de qualquer obrigação para conosco, entregando-os à bondade de Deus, mais cedo regressam à luz da compreensão. Se alguém assim caiu na morte do mal, diante de ti, ajuda-o a refazer-se para o bem. Entretanto, além disso, é preciso também desatá-lo de qualquer constrangimento e deixá-lo ir. Para variar, as lições de Emmanuel, elas são muito profundas, e cada uma dessas frases nos leva a reflexões variadas. A gente podia tecer vários comentários em relação a cada uma das frases, como o Emmanuel mesmo faz. Essa é uma das obras da coleção Fonte Viva, não é isso? Estou enganado? Composta de Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, O Caminho, Verdade e Vida. Em algumas dessas obras ele faz... ele desenvolve reflexões diferentes a respeito de uma mesma passagem. E nós poderíamos fazer o mesmo. Mas eu não vou tomar seu tempo, Roberto. E eu vou deixar aqui a reflexão por conta de cada um a respeito das lições, das reflexões do que diz respeito à lição de hoje. Eu gostaria, então, de chamar nosso irmão Roberto Barbosa, amigo e irmão de longas datas,
mais longas do que a gente imagina, muito provavelmente, né? Com certeza, é. E, né, para fazer o estudo da noite de hoje, né, para todos nós. Roberto, seja mais uma vez muito bem-vindo. Mesmo. Aí, tá vendo? Médium não devia tocar nas coisas. Bom, gente, vamos lá. Esse é o passador, né? Isso. Tá ligado? Tá, não. Agora eu liguei. Oi. Bom, vamos hoje então trazer um tema. Qual é o mesmo tempo? Não, eu tô brincando, eu sei o tema, claro. A gente vai falar hoje sobre maus hábitos. É estranho falar sobre isso, porque numa palestra que a gente. Acho que não tá em apresentação, não. Eu ponho aqui, né? Pode deixar. Ah, tá. Olha aí, tá vendo? Então a gente vai falar hoje. Fui eu? Acho que não. Posso? Deixa eu ver aqui. Chego já lá, peraí. É porque tem umas estruturas de animação nisso que é bem diferente. Eu tô mais acostumado quando tá no meu computador. Não tá passando, não. Não tá passando, não. Ok. A ideia de toda palestra é trazer um tema e linkar esse tema de alguma forma com a nossa realidade. Mesmo quando a gente está falando sobre uma passagem evangélica, como essa que foi lida, ou quando a gente abre o próprio Evangelho no Espiritismo, ou quando abre algum livro da codificação que tem como finalidade, né, nos ajudar a entender as palavras de Jesus e colocar essas palavras na vida da gente como uma ferramenta de evolução, essa conexão entre Evangelho e a nossa realidade não parece tão fácil como a gente imagina. Tem até um ditado que nós espíritas costumamos repetir, que é o seguinte: dentro da casa espírita, todo espírita é santo. Né? Porque exatamente porque aqui dentro as coisas são relativamente mais fáceis. A gente se conhece, a gente fala o mesmo idioma, a gente acredita nas mesmas coisas, a gente tem uma facilidade de nos compreender. Um fala sobre mediunidade, outro fala sobre viu um espírito, outro fala sobre o quê? E nada é estranho, porque está todo mundo aqui dentro do mesmo ambiente. E é difícil, muitas vezes, a gente pegar o evangelho e levar para casa. Tem sempre as resistências na família, né, os mais próximos, não tão próximos. Ou na... Já pode? Deixa eu tentar. Ó. Então, o que é que a gente está tentando fazer hoje? Hoje eu não vou nem citar o evangelho, mas eu vou falar do evangelho aqui o tempo todo. Porque a nossa ideia aqui é tentar tornar... Mas para que eu fui mexer nesse negócio? Vou lá. Então, qual é a ideia desse evangelho de hoje? Nos ajudar a transformar os nossos hábitos. Porque nós precisamos, como espíritas, ou não importa. Você pode ser que você não seja espírita, seja bem-vindo. Mas todos nós temos maus hábitos. E a gente precisa entender de que forma esses maus hábitos, primeiro, compreender um pouco como é que eles surgiram, né? Por que eles surgiram? Compreender um pouco qual é a estrutura deles. Porque aí talvez fique mais fácil a gente entender. Por exemplo, eu trabalhei durante 20 anos com construção civil. Então, eu garanto a qualquer pessoa que trabalha com construção civil, reformar é mais difícil que construir. Por uma razão óbvia. A gente primeiro, quando você vai reformar, você tem que destruir para construir, né? Então sempre é uma bagunça, sempre é um caos, sempre é uma dificuldade. Você abre uma parede e não sabe o que vai encontrar. Então, reformar sempre é um desafio maior. Construir, a gente vai lá, começa do zero. Então é tudo muito mais fácil de compreender e de entender. Nós somos cheios de maus hábitos. E todos esses maus hábitos, de alguma forma, eles surgiram por escolhas nossas. Não pense você que você é escravo ou vítima de algum algoz que falou para você assim, ó,
você não vai ser uma pessoa de bem. Você vai fazer uma coisa errada. Você deve... Não perdoe fulano. Faça alguma coisa assim. E a gente não cai a ficha, às vezes, que a responsabilidade disso é nossa. A gente não cai a ficha, às vezes, que nós somos os únicos capazes de tomarmos decisões por nós mesmos. Ah, mas fulano me levou a fazer isso. Não, ele não lhe levou. Ele lhe chamou e você resolveu dizer sim. Se você pegar na minha mão e falar assim, um dos valores mais fortes que eu tenho, vamos estar hoje um pouco sobre valores. Um dos valores mais fortes que eu tenho, se você quiser me conhecer bem, agrega esse valor. Honestidade. Eu sou muito, sabe, isso para mim é uma coisa muito alta nos meus valores. Eu estou muito, não sei se é porque eu trabalho com mediunidade, que é muito abstrato, eu não sei se é porque eu trabalho com projetos sociais, eu represento uma ideia, eu represento algo que é muito maior do que eu, e talvez isso me fez sempre caminhar nesse ritmo extremamente. Isso eu sou muito duro comigo quando se trata de honestidade. Então, honestidade é um valor para mim altíssimo. Se você pegar na minha mão e falar assim, Roberto, vamos ali recitar um banco, eu vou largar a sua mão e dizer, não vou. Porque não tem nenhum tipo de conexão com isso. Eu já recebi, inclusive uma coisa interessante eu contar, nunca contei isso aqui, eu vou contar pela primeira vez. No ano de 2000 e... Ai, meu Deus, agora o ano fugiu. Foi 2020, foi um pouquinho antes de estourar a pandemia. A gente faz um trabalho na Europa desde 2017, a gente estava lá fazendo trabalho na França. E uma senhora, eu estava na França quando uma senhora ligou para mim. Essa senhora, vou explicar quem ela é. O trabalho dela, o material, é criar grupos. Na Europa isso é muito comum. Eles criam grupos, botam um monte de gente dentro do ônibus, alguma coisa assim, e leva para um determinado local para participar de algum evento. Eles são aqueles agentes de turismo, né? E o dela era participar de eventos holísticos, como cirurgias espirituais, por exemplo. E ela era organizadora de um médium brasileiro muito famoso, que eu não vou dizer o nome e não quero que você diga. Né? Ela era organizadora do evento dele e ela mora na Noruega. Ela mora em Oslo. Eles não falam Oslo como nós no Brasil, né? Eles falam Oslo. E ela morava em Oslo, na Noruega. Ela ligou para mim. Roberto, eu conheci você aí na França. Eu tive aí algumas vezes e eu conheci o seu trabalho. Você não quer vir para a Noruega fazer o trabalho aqui? É muito comum esse tipo de convite. E a gente já tinha ido na Noruega 2 vezes. Aí eu falei, olha, inclusive nosso trabalho na Noruega parou. A gente trabalhava em Bergen, a segunda maior cidade da Noruega. Mas eu posso levar o seu convite para o Dr. Fritz, é ele que decide, ele vai avaliar se nós vamos ou não vamos. Ah, tá. Mas deixa eu explicar. É porque eu já tenho hotel e várias pessoas inscritas para um evento aqui. Eu falei, como assim? É, porque eu ia trazer um médico lá do Brasil, mas ele não pôde vir. Ele não quis mais vir. Ah, ele não quis vir? Foi. Por que ele não quis vir? Porque o dinheiro não foi suficiente. Essa foi a resposta que ela me deu. Gente, eu estou dizendo o que eu ouvi. Aí eu falei, foi mesmo. E tu quer que eu vá no lugar dele? É. Me explica isso melhor. Como é que é o esquema aí? Não, o esquema aqui é o seguinte, ó. Todo paciente tem que fazer a sua inscrição e pagar com antecedência e a gente fica 3 dias no hotel. Eles chegam na sexta e vão embora no domingo. Tá? Tá, então tá tudo incluído com hotel, refeição, eu aqui fazendo as contas de cabeça, porque eu sei quanto custa um hotel na Europa. Eu sei quanto custa uma refeição na Europa. Aí eu pensando comigo, nossa, esse negócio não é barato. E o médium ia vir para cá com a equipe dele do Brasil, todo mundo de primeira classe. E a gente ia ficar nesse hotel 3 dias junto com o médium e com mais algumas pessoas que ele ia trazer. E o número é fácil de lembrar, porque olha só, uma decrescente, 432 pessoas inscritas. Todo mundo já pagou. E ele não vai vir mais, porque ele queria 600. E não chegamos nem perto disso. Eu falei, quer dizer que você já tem 432 pessoas inscritas, doentes? É. E que pagaram? É. Quanto? 1.000 euros por pessoa. E aí, se você quiser vir no lugar dele, eu falei, vou na hora. Claro. Mas com algumas condições. A primeira delas, você devolve o dinheiro a todo mundo. Estão filmando essa conversa, não estão? Ai, que bom, graças a Deus. É bom que não precisa repetir. Aí eu falei, 1.000 euros por pessoa foi. 432 foi. Tá, eu tenho algumas condições. A primeira é a seguinte. Como são 432, dá mais ou menos 450, você vai dividir em 3 turmas de 150 pessoas. E nós vamos, claro que a gente vai atender as pessoas, nós vamos. Só que não precisa ficar em hotel.
Elas fazem como fica, vem para cá, se atendido e vai embora. Então elas vão para o hotel 150 na sexta, 150 no sábado, 150 no domingo. A única despesa que a gente vai ter é a hospedagem minha e da minha esposa, que é a minha equipe todinha. Eu e a minha esposa, né, Carol, que é a minha equipe toda, e mais alguns voluntários daí que a gente vai precisar. Se quiser, algumas pessoas na Noruega que podem ajudar. Aí ela falou, mas peraí, se eu cancelar, eu vou ter que devolver o dinheiro das pessoas. Eu falei, essa é a ideia. Se você não devolver o dinheiro das pessoas, eu não vou. Mas vai sobrar, ela fez as contas lá, 180 mil euros para você. Eu falei, eu sei que vai sobrar muito dinheiro, mas eu não quero. Eu quero ajudar as pessoas, você vai deixar? Não, desse jeito não é bom para mim, não. E a gente não teve o evento. Então, honestidade é um valor muito alto para mim. Me vender dessa forma, como algumas pessoas fazem, não é para mim. Quem quiser, fique à vontade, eu não tenho nada a ver com a sua vida. Eu aprendi uma coisa há pouco tempo atrás, que é assim, ó, viva e deixe viver. O que você quiser fazer da sua vida é problema seu, mas só quem é responsável pela minha sou eu. Então, hábitos a gente pode ter, mas escolhas a gente também pode fazer. E são as nossas escolhas que vão fazer com que nossos hábitos se modifiquem. Porque nós somos, sem querer ser, escravo dos hábitos. Já parou para pensar? Você não tem um hábito porque quer, você tem um hábito porque você escolheu ele um dia e ele se tornou parte de você. E aí você continua repetindo, 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 e até que esse evangelho que eu falei no início venha modificar esse seu eu, muita coisa do antigo eu vai permanecer. Entre elas, seus hábitos. Mau hábito ou bom hábito depende de como você avalia seus hábitos. Mas vamos mais para frente. Primeiro vamos entender o que são hábitos, né? Hábitos são comportamentos que se repetem regularmente. Então, eu tenho um hábito de coçar a cabeça mesmo quando não está coçando. Então, é um hábito, né? Existem outros hábitos, claro, vários. Né? Hábitos são comportamentos que estão sempre se repetindo, porque a gente os torna parte de nós, né? Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos é muito comum os semáforos permitirem você entrar à direita, mesmo ele estando fechado, né? Não tendo aquela plaquinha que não pode, você pode entrar à direita sem problema nenhum. E é muito comum nos Estados Unidos também postos de gasolina nas esquinas, como tem no Brasil. Só que no Brasil a gente usa o posto como parte da rodovia, né? E eu nunca vi ninguém fazer isso nos Estados Unidos. Eu fico curioso, porque aqui não tem esse hábito. Parou para pensar? No Brasil sempre tem a terceira faixa, que é o acostamento. É uma faixa a mais de rolagem, né? E a gente tem esse hábito nojento de não respeitar. Porque quando você vai pelo acostamento, você impede a chegada de ambulância, de carro de polícia, das instituições de segurança, bombeiros, sei lá o que mais pode precisar. Então, existem vários motivos para haver um estacionamento, um acostamento, né? E não é você transitar por ele. Mas o brasileiro, infelizmente, eu falo isso porque eu sou brasileiro, eu já fiz isso, me arrependo de ter feito. Faço mais não, viu? Mas eu tive já esse mau hábito. E eu nem notava que era um mau hábito. A gente acha que é normal, porque vê todo mundo fazendo. Já ouviu falar do hábito de manada? É uma das coisas que mais assustam os psicólogos. Os psicólogos falam isso. Olha, o que mais me assusta, me apavora, é o hábito de manada. É você fazer porque você está no meio de gente fazendo. Você não está fazendo porque você escolheu fazer. Você está fazendo porque você está num ambiente onde todo mundo está fazendo, então você se sente no direito e na segurança de fazer também. Porque acha que nada vai acontecer com você. Porque está todo mundo fazendo, mesmo que seja coisa errada. Aí eu me lembro de uma cena lá em Pernambuco, espero que não tenha nenhum pernambucano aqui. Lá em Pernambuco tem uma cena que foi lastimável, sob todos os aspectos. Eu, como brasileiro, me senti tão envergonhado. Teve uma greve de polícia. No Brasil tem greve às vezes, vocês sabiam? Ótimo. Teve uma greve de polícia em Pernambuco. E os policiais militares, que é a polícia que patrulha a rua, né? Porque civil é só investigação, né? Eles não patrulham a rua. E aí a polícia militar, que patrulha a rua, estava de greve. Aí tem uma cena que passou num jornal bem famoso do Brasil, mostrando a seguinte cena. Carros importados, Corolla, esses carros mais de luxo, né? Luxo para o Brasil, claro. O Corolla aqui, pelo amor de Deus, né? Já riu ali. Mas no Brasil, o Corolla é um carro de luxo, não sabia disso, não? Posso fazer. Aí
um monte de carro desses aí parando em frente a uma loja, as pessoas descendo da loja, quebrando, tinha uma câmera na rua filmando tudo, quebrando as vitrines das lojas, não tinha polícia, a loja já estava fechada, pessoas quebraram a vitrine e entraram e roubaram TVs, computadores, notebooks, celulares, só roubando e botando dentro dos carros, na traseira dos carros de TV, nem entrava direito. Você via até pelo jeito de carregar as TV que eram uns assaltantes bem ruins, sabe? Uns ladrão bem fuleira. Essa palavra é bastante engraçada. Então, olha o que aconteceu. Saiu a reportagem. Como saiu a reportagem? Na reportagem facilmente dava para ver a placa de todos os carros. Adivinha o que descobriram no dia seguinte? Aquelas pessoas que estavam descendo aqueles carros eram as donas dos carros. Que elas estavam indo ali para aproveitar. É o hábito de manada. Aproveitar que não, possivelmente não seria punida, porque não havia polícia na rua. Ela não ia ser presa, não ia sofrer nenhum tipo de coisa. Né? Brasileiro diminui a velocidade no fotossensor e depois acelera de novo, né? Então, ele só não vai na punição. Onde tem punição, ele não vai, mas o que ele pode burlar. Né? É porque é a mente do brasileiro. O brasileiro é cheio de mau hábito, é cultural os nossos maus hábitos no Brasil. Eu estou falando, é muito fora do que vocês estão acostumados a ver? Não, né? Tá. Então, se eu tiver muito fora, me ajudem, tá? Aí no dia seguinte, reportagem de novo, mostrando o seguinte: os donos dos carros voltando para devolver as TV, os computadores que tinham roubado, chorando. Ah, eu lamento tanto, eu não sei por que eu fiz isso. Sabe? Não tem coragem de assumir, mas sabe. Porque dentro dessa pessoa tinha dizem que como é que chama? A possibilidade faz o ladrão? Não. A oportunidade faz o ladrão, né? Não, senhor. O ladrão já está feito. O ladrão já está feito. A oportunidade só mostra quem ele é. É isso que é valor. Valor é aquilo que você é, independente de onde você esteja, independente da situação que você estiver, independente do contexto que você estiver inserido, você precisa ser você. Sozinho ou acompanhado de um bando de louco. Você precisa ser a voz que acalma a multidão, você precisa ser a pessoa que é contrária à violência, você precisa ser a pessoa que defende seu ponto de vista sem violência. Foi o que Gandhi fez. Gandhi defendeu uma das coisas mais lindas que existe hoje em termos de história dos grandes pacifistas da humanidade. Eu incluo Jesus, que foi um grande pacifista, o maior de todos, na minha opinião. Aí depois de Jesus, teve Gandhi, que foi um grande pacifista, fez uma revolução que venceu uma guerra contra o maior exército da época, o exército inglês, a ocupação britânica, sem pegar em armas. Mas não foi fácil, viu? Vocês sabem como ele venceu a guerra? Não. Ele venceu a guerra dizendo-se com paz. Mas fazendo sabe o quê? Resistindo pacificamente. Os soldados britânicos apontavam as armas para os seguidores de Gandhi e falavam: se vocês não pararem de andar, a gente atira. Eles continuavam andando. Aí eles atiravam. Derrubava 20. Aí Gandhi mandava mais 20. Aí eles falavam de novo: se vier de novo, a gente atira. E os caras andando pacificamente, sem arma na mão nem nada. Atiravam de novo, mais 20 no chão. Aí ele mandava mais 20. Aí um repórter perguntou: você é doido? Você não está vendo que ele vai matar todos os seus seguidores? Aí ele falou: não, meu filho, que é isso? Não desmereça o trabalho que eles estão fazendo de ensinar a não violência. Eles estão tentando plantar no coração desses soldados, porque eu não posso odiar esses soldados ingleses que estão cumprindo ordens. Eu tenho que plantar neles o desejo de não matar. E é isso que eles estão ensinando. De uma hora para outra, os soldados ingleses começaram a largar as armas, chorando, desistindo. Matando inocente? Você acha que um soldado foi treinado para isso? Você acha que um soldado de qualquer exército do mundo se sente feliz em dar um tiro em um inocente? Você não entende o que é uma ética militar para pensar assim. É claro que não. E Gandhi sabia disso. E tirou, né? Os ingleses foram embora, porque não tinha como vencer isso. Como é que vence isso? Fala para mim. Como é que vence a paz? Não vence. Toda guerra acaba, mas a paz não acaba nunca. Parou para pensar?
Fala o nome de uma guerra aí. Teve dia para começar e dia para terminar. Mas a paz não. Estar em paz não tem a ver com estado de guerra. Estar em paz tem a ver com algo que tem dentro da gente. É um estado interior. É um hábito que a gente consegue. Eu falo disso no meu livro de espiritualidade. Paz. Você pode sentir todo dia. Felicidade, não. Felicidade, a gente tem pequenas amostras na vida, porque felicidade não é desse mundo. Gente, você não veio para a Terra para ser feliz. Tira a cabeça. Eu vim para a Terra para não sofrer. Coitado. Pensa assim. É lógico que você vai sofrer, porque esse é o propósito de quem está encarnado. A questão não é eu vou sofrer ou não vou sofrer. A questão não é eu vou ter dor ou não vou ter dor. Você vai ter dor. Você vai sofrer. A questão é o que eu vou fazer com essa dor. Esse é o ponto. Eu vou me revoltar? Eu vou aprender? Eu vou melhorar? Eu vou evoluir? Essa é a escolha. Esse é o hábito que a gente precisa desenvolver. Então, se os nossos comportamentos se repetem regularmente, a gente tem que avaliar que comportamentos são esses. Será que todos os comportamentos que eu tenho, todos os hábitos que eu tenho, estão de acordo com aquilo que Jesus nos ensina como sendo um comportamento de um cristão? O que é um comportamento de um cristão? Quando você lê no Evangelho do Espiritismo, tem duas passagens no Evangelho do Espiritismo que eu acho fantástica. E, na minha opinião, aqui para nós, tá? Eu vou desabafar com vocês. São as partes mais fáceis do Evangelho de cumprir. Sabe quais são? Vá no capítulo 17. Ser perfeitos. É moleza. E vai lá e diga assim, ó. Lê assim, ó, o homem de bem. Rapaz, quando você lê aqui, chega a dar uma tristeza. Porque você olha e diz assim, rapaz, eu tô muito longe. Aí sabe o que mais entristece quando você está lendo o homem de bem? Quando você está lendo o homem de bem, que você já está assim, murcho. Lendo assim, nossa, mas tem que ser tudo isso para ser uma pessoa de bem. Aí no final ele fala assim, essa é uma pequena amostra apenas do que realmente é um homem de bem. Aí é que a depressão chega, entendeu? Então, não é fácil. É porque as pessoas pensam assim, quer dizer que ser espírita é ser perfeito? Não, mas todos os espíritas precisam ter como meta a perfeição. Que claro que nós não vamos alcançar nessa encarnação, porque nós somos imperfeitos demais. Claro que a gente não vai alcançar nessa encarnação, porque não daria tempo. É como tentar limpar. Imagina alguém lhe dar uma vassoura e dizer assim, ó, tá vendo esse barco aqui que cabe 5.000 pessoas? Limpa esse barco em 2 horas, com uma vassoura. É possível? Um navio? É possível? Um hotel de 20 andares, com 500 quartos. Tá aqui, ó, essa vassoura, você tem 2 horas para limpar o hotel inteiro. Não é possível. Isso somos nós. Eu posso não limpar o hotel todo, mas um quarto eu vou deixar brilhando. Pegou? Não, já peguei, já não peguei. Estou com medo de tomar um choque aqui. Então vamos lá. Ixi, o que foi que eu fiz? Aí aqui. Nossa, foi o que eu fiz. Tá aqui. Então, o que são os hábitos? Padrões de comportamento. São padrões de comportamento que se repetem com frequência. Vamos lá. Eu vou citar aqui para você, até para a gente entender melhor o que seriam maus hábitos. Gente, isso é maus hábitos, você concordando ou não. Eu não vou perguntar, você acha que é mau hábito? Não quero saber. Eu não vou perguntar. Como eu não perguntaria para o André Luiz. E aí, valeu a pena fumar? Pergunta André Luiz se valeu a pena fumar. Porque ele é um homem de bem. Um homem bom. Um médico maravilhoso. Pessoa que atendeu sozinho mais de 2.000 pessoas gratuitamente. Porque no filme mostra ele atendendo uma mulher com mau gosto, né? Mas no livro, você vê ele atendeu 2.000 pessoas gratuitamente, com maior boa vontade. Ele era um cara legal demais. Gente boa, um cara da sociedade e tal. André Luiz era uma pessoa boníssima, cuidador da família. André Luiz só teve uma pessoa que ele não cuidou. Dele mesmo. Os maus hábitos que levaram ele ao umbral. Viu como não é negociável? Mesmo ele sendo bom, ele foi. E ficou lá 8 anos. Então, repensa os hábitos. Então, vamos lá. Primeiro deles, né? Eu botei só a figura assim para não botar o rostinho um de vocês. Gritar. Né? Ixi, começou. Porque
assim, eu falo muito alto por vários motivos. Primeiro, que eu dou palestra há quase 30 anos. Segundo, eu sou um pouco surdo. É uma ótima desculpa, né? Mas é verdade. Eu conheço pessoas que são mais surdas do que eu que falam baixo. Eu não sei como elas conseguem. Mas eu não consigo. Então eu falo alto porque eu sou palestrante, né? Então eu tô acostumado a falar. Às vezes eu tô no carro com a Carol. Cara, quando eu percebo, eu tô assim, mas Carol! Sei o que, sei o quê! Bem alto. Aí a Carol olha pra mim. A Carol fala baixinho, né? A Carol olha pra mim e fala assim: meu amor, tu tem noção quanto tu tá falando alto? Aí eu tô assim, eu tô falando alto! Ela tá. Porque a gente não nota. Hábito é hábito, você não nota. Quer conhecer seus hábitos? Pergunte aos outros. Tem coragem? Tem coragem? Então vamos lá, falar mais de hábito ruim. A violência. Né? Muitas pessoas recorrem à violência como um hábito. Ah, mas foi uma impulsividade, foi uma reação minha. Certo, mas você não é jumento para estar dando coice. Você é um ser humano racional. Um jumento, coitado, é irracional. Ele tem todo direito de lhe dar coice. Uma cobra tem todo direito de lhe picar. E um escorpião tem todo direito de meter o rabo em você. Por quê? Eles agem exclusivamente por instintos. Nós não somos só instintos. Nós temos instintos. Mas nós temos uma parte racional para controlar os nossos instintos. Você sabe por que a testa dos chimpanzé, que é o animal mais próximo do ser humano em termos de raciocínio lógico, né? Até matemática, eles têm raciocínio matemático, eles têm uma inteligência incrível. Só menos de 1%, eu acho que a diferença do DNA deles para o nosso. É uma diferença muito pequena, né? Do termo evolutivo. Mas olha a diferença como é absurda no final. Mas os chimpanzé têm uma testa meio achatada, já perceberam? Uma testa um pouco achatada. Os neandertais também tinham. Os homens do passado, né? Ele tinha aquela testa achatada. E era exatamente nesse espaço, que depois mudou e virou esse osso chamado frontal, que ele foi para frente, que deu espaço para o cérebro crescer, a parte chamada neocórtex frontal, essa parte da frente aqui, que é a parte de quê? Racional. A grande diferença entre nós e os antigos neandertais, aqueles outros antigos, é essa parte racional. Isso aqui surgiu no Homo sapiens, né? Eu não sei se é tão sapiens assim, mas, mas foi nessa evolução que chegou nessa questão. Então, a violência é um mau hábito, certo? Que a gente precisa controlar. Ai, Roberto, tá querendo me fazer sentir culpado. Jamais, viu? Até mesmo porque eu nunca acreditei em culpa. Eu acho que culpa é uma porcaria. Se eu fosse, não teria ela nunca. Porque não ajuda você em absolutamente nada, não ajuda você a evoluir em coisa nenhuma. Não tem utilidade moral zero. Culpa, não tem utilidade nenhuma. Se você me disser uma utilidade boa da culpa, a não ser deixar você depressivo, preso ao passado, preso aos seus erros e não deixa você crescer. Não deixa você evoluir, não deixa você aprender com o erro. Quem faz isso é o arrependimento. Arrependimento, sim. Isso é um ganho moral. O arrependimento é uma característica moral. Culpa é a invenção do cão. Para a gente ficar preso. Culpa é as coisas que os nossos professores mais tentam nos impor. Como é que isso pode ser bom? Ah, mas eu, por causa da culpa, me arrependi. Ué, não dava para ter se arrependido sem se culpar, não? Eu faço isso o tempo todo. Ah, mas eu errei. E daí? Tu também não erra, não? E eu também não erro? Todo mundo erra. Eu errei, mas a minha capacidade de me auto-perdoar e de me auto-amar diz para mim assim: você errou, viu, Roberto? Peça desculpa, peça perdão, se arrependa e nunca mais repita. Para que eu vou querer a culpa? Então, cuidado com a violência. Gula. Não é só doce, não, viu? Porque assim, ó. A gente precisa ter uma coisa em mente, ó. Ah, Roberto, mas eu sou uma pessoa tão boa, eu pago meus impostos. Você tá melhorando muita coisa, não, viu? A bondade não é isso, não, viu, meu filho? A bondade é fazer caridade. Caridade só se divide em duas coisas, material e moral. Ou você faz uma, a outra, ou as duas. Aí você tem algum tipo de evolução, porque você não pode ser negligente com você.
Quando você é negligente com você, com a gula, ou com um excesso, com um vício, com qualquer porcaria, você está abrindo mão de uma parte do evangelho que orienta a gente de fazer o bem, perdão, não é essa parte, é cuidar do corpo e do espírito. Nós temos obrigação de prestar contas a Deus do corpo que a gente tem, do corpo que ele confiou a nós, que ele nos deu, dentro das suas limitações, dentro de um mais saudável do que o outro, né? Depende da reencarnação de cada um, mas ele nos deu alguma coisa porque a gente precisa prestar conta e a gente vai ter que prestar conta disso com os nossos comportamentos, com as nossas escolhas. Então, essa responsabilidade pertence a nós. Você é responsável pelo seu corpo e mais ninguém. Então, cuide dele, porque ele é a sua nave aqui nesse planeta. É ele que está aqui para te ajudar no processo de evolução. Então, a gente precisa cuidar dele com muito amor, tá? Então, aquele cartaz ele é mais uma questão de alimentação. Fofoca. Graças a Deus aqui não tem nenhum. Porque isso é uma desgraça. Eu odeio fofoca. Desculpa eu ser tão sincero agora com vocês. Se você tiver alguma coisa para falar de alguém, por favor, não me diga. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: Roberto, eu queria te dizer um negócio. É de quem? É meu? Não, é de outra pessoa, não quero saber não. Não, mas é importante. Quero saber não. Tu não fica curioso não? Tu assim, eu não. Lá tem curioso, já tenho meus problemas para resolver, eu vou ficar cuidando do problema dos outros. Não, mas tu tem que saber. Falei, vai, conta aí. Quando a pessoa começou a contar, eu falei, não quero saber não. Eu já sei onde vai chegar, não quero saber. Porque na hora que você se mete na fofoca, você se mete no problema. Quando a gente entra no problema de alguém, a gente tem que estar preparado para lidar com o problema. Ou para ajudar, ou para orientar, ou para acolher, ou para, sei lá, fazer qualquer coisa, para ajudar. Se você não é útil num problema, não faça parte dele. Quanto mais gente souber de um problema, pior. Pensa comigo. Esse é outro hábito brasileiro que eu adoro. A gente vai na estrada, na hora pronto, o trânsito para. Aí a gente vai bem devagarinho, minutos, às vezes. Quando a gente chega lá na frente, sabe o que é? Uma multidão que se formou para ver um acidente. O trânsito não parou por causa do carro, porque o carro caiu na ribanceta lá embaixo. Mas tem uma multidão no meio da rua para ver o acidente. É por isso que o trânsito está lento. Aqui é assim também? Cara, isso é muito inútil. Lá no Ceará, uma vez a gente estava na estrada e viu um caminhão saindo da pista. Desculpa. Viu um caminhão saindo da pista. Quando o caminhão saiu, eu falei que vamos parar para poder ver se a pessoa está bem, se está viva, o que pode precisar. Estava no meio do nada. Juro, a gente desceu do carro e saiu entrando assim, barranco abaixo, para ver o caminhão. Quando a gente vê o caminhoneiro, tá empurrando a porta do caminhão com os pés, que tinha muito mato. A gente viu que não era alto, mas não era tão íngreme. Era bem suave a descida. Ele desceu bem suave e a vegetação parou. Ele estava de boa, o caminhoneiro. Mesmo assim, tinha que ir lá ajudar ele a sair do caminhão. Aí a gente desceu e tal. Cara, quando esse cara conseguiu sair do caminhão, que a gente chegou lá em cima, eu te juro, tinha umas 200 pessoas. Mas no meio do absolutamente lugar nenhum. Hã? Não, tava tudo lá assim, ó. Aí um olhava pra dizer assim, tá vendo? Ó, não sei o quê, porque essa curva aqui, ó, não sei o quê. Aí já começou os peritos a chegar, né? Os peritos das pessoas. Olha, na hora que ele veio aqui, não sei o quê, passou um caminhão nessa hora, quase levou 3. Então, eu não sabia que aqui era assim, não. Aqui também tem isso, né? Pois é. Lá na Europa eles não dão a mínima. Eles não se envolvem num problema que não são deles. É incrível. Aqui eles se envolvem, né? Aqui em Massachusetts. Né? Não, lá eles batem foto com o defunto. No Brasil? Nossa senhora. O que você TV de vídeo dessas coisas na internet é absurdo. Cara, isso é de inutilidade. Isso é a tal da fofoca. As pessoas querem ganhar poder pessoal através da mentira, através da manipulação. Porque às vezes até o que você vai dizer é verdade. Mas o jeito que você conta é espetaculoso. Sabe? Então, é um mau hábito desgraçado, viu? Por favor, fofoqueiro de plantão aí. Se tiver fofoca para me dizer, por favor, não me diga. E se for meu respeito, fique à vontade para falar para quem você quiser. Porque eu não dou a mínima. Pode ficar à vontade para falar mal de mim. Digo mais, eu vou dar a senha, pega uma fila, viu? Para falar mal de mim. Porque a gente tem um costume. Já percebeu que só quem faz fofoca, quem fala mal da gente, são pessoas que fazem menos que nós?
e que uma pessoa que faz mais do que nós, ela nunca vai falar mal da gente, ela só tenta nos ajudar. Imagina tu ir na casa do Chico Xavier. Chico, eu tô começando, sou uma médica de psicografia. A primeira coisa que ele ia dizer, pois se afaste de mim. Tu acha que ele ia dizer isso? Ele ia dizer assim, meu filho, que bom que você é médico de psicografia, porque no dia que eu for embora daqui, você fica aqui trabalhando. Então, eu não consigo guardar as coisas para mim. Eu não consigo. É meu. Mais de 30 médios de cura, hoje no Brasil e fora do Brasil, fazem cirurgia espiritual porque um dia essas pessoas passaram na minha vida e eu ajudei elas. E eu tenho o maior prazer de dizer isso. Não vou citar os nomes. Digo alguns, se vocês quiserem, são amigos próximos. Mas me dá uma sensação de felicidade tão grande. Saber que eu ajudei um médico a desenvolver um trabalho. Por exemplo, a gente tinha um trabalho em Porto Alegre, vou dar um exemplo. Porto Alegre. E na Serra Gaúcha. Isso faz uns 6 anos que a gente começou a trabalhar lá. Aí, logo nas primeiras vezes a gente conheceu um médium que estava começando. O cara era inexperiente, ele era inseguro, como todo médium. E ele encostou na gente, aí o Dr. Fitz começou a ajudar ele, começamos a orientar ele e tal. O cara, ficamos super amigos. E ele ouvia, ele ia fazer as coisas, me perguntava. Hoje, ele faz cirurgia espiritual, é um médico de cura que faz cirurgia espiritual. Ele tem um hospital espiritual que faz cirurgia espiritual. Não é só ele e outros médicos lá fazem cirurgia espiritual. A gente deixou de andar em Porto Alegre, por quê? Não precisa. Ele está lá com o hospital aberto, atendendo as pessoas. A gente continua o trabalho na Serra Gaúcha. Mas Porto Alegre não vai mais. Já pensou se a gente... O Dr. Fritz tem uma frase que eu amo. Essa é a fofoca boa, viu? Dr. Fritz tem uma frase que eu amo que diz assim, ó. Olha o começo da frase como já choca. Mais poderoso do que amar. Tu acha que pode haver algo mais poderoso que amar? Não, né? A frase não é estranha? Pronto. Aí ele começa assim, ó. Mais poderoso do que amar é você ensinar alguém a amar. Porque você torna o amor uma ferramenta multiplicadora. Faz todo sentido. Então, se a gente consegue ajudar outros médios a fazer a mesma coisa que a gente faz, esse amor se multiplica. Isso é ruim? Muita gente acha que é, porque as pessoas são possessivas, elas não querem dividir nada, não querem dividir o pau, não querem dividir os aplausos, não querem dividir as vaidades, né? Que nem sempre vem na forma de dinheiro, viu? Não se engane com essas coisas, não. Vão mentir para vocês um dia, viu? Vão mentir para vocês a meu respeito, a respeito daqui da casa, do Mackenzie, alguém. Vão mentir. Eles fazem isso. Quando eles não conseguem fazer melhor, eles tentam derrubar. Isso é normal, gente. Faz parte da essência humana. Não fica com raiva, não. Siga adiante. E nem responda. Vamos ver outro mau hábito. Isso eu não preciso falar que é um mau hábito, né? André Luiz que o diga. Que além de beber, fumava. E, obviamente, um mau hábito também. Cara, tem uma coisa de cigarro que me impressiona. Primeiro, a quantidade de gente que fuma na Europa me impressiona. É de você ficar impressionado com a quantidade de gente fumando no meio da rua. Lá em Portugal, no aeroporto de Portugal, tem uns aquários, eu chamo de aquário. É umas cabines, assim, toda de vidro que o pessoal fica dentro fumando, que é uns fumódromo mesmo que tem. Gente, mas eu vou ser sincero com vocês, é uma coisa ridícula. O pessoal vai passando do lado e o povo lá dentro assim, imagina o cheiro dentro de um lugar desse. Não é ridículo fumar, não tem nada contra, viu, gente? Não tem nada a ver com isso. Eu tô falando que é ridículo ter criado esse negócio cheio de vidro. Para você ficar dentro de um aquário, todo mundo passando e você parece um peixinho lá dentro com cigarro na boca. Isso é ridículo, entendeu? Então, é impressionante como eles fumam. O método de fumar é tão ruim assim? Rapaz, eu acho que é. Porque é o seguinte, primeiro, não só pela quantidade de substâncias que causam doenças, porque aí você está deteriorando seu corpo e, por consequente, você mancha seu perispírito. Porque a relação perispírito-corpo é de vai e volta, viu? É uma relação de mão dupla. A gente hoje está pagando, às vezes, doenças que a gente fez coisas erradas na vida passada. E quem é que trouxe essa informação? O perispírito. Então, se eu fumei na encarnação passada, nessa encarnação eu vou nascendo com asma, problema respiratório, porque eu trouxe meu perispírito manchado dos meus erros os hábitos ruins da outra encarnação. Deu para entender? Tá. E se eu fumar nessa? Aí eu vou estar manchando o corpo e a minha energia. Aí nessa, pode ser que eu tenha um enfisema, Deus quiser, eu vou ter um câncer, alguma coisa assim. Eu digo Deus quiser porque é ótimo quando você desencarna e deixa tudo no corpo.
Às vezes um câncer é uma libertação. A gente tem a mania de achar que a morte é uma punição e a doença é outra. Não é não, viu? Tanto um quanto o outro, é uma permissão de Deus, porque ele acredita que é o melhor pra gente. Estranho, né? Mas é verdade. E a verdade, ela é inegociável. Vou pegar aqui como exemplo o cigarro. Eu vou falar de mim. Eu tenho esse hábito nojento até hoje. De querer fumar. Nessa encarnação não fumei ainda. Mas a vontade eu tenho. Eu me lembro que nem foi na encarnação passada. Na outra. 2 atrás. A gente acha que a nossa vida, a gente teve várias vidas. Isso é bobagem, tá? A gente não teve várias vidas. Isso os católicos têm razão. A nossa vida é uma só. Só que essa vida tem um monte de encarnação. É como se fosse capítulos, séries de uma escola. Então você passa, você é o mesmo aluno, você é um aluno veterano, inclusive, mas você está mudando de série. Essas são as nossas encarnações. Vai aprendendo em cada uma delas uma coisa diferente. Se a gente passa nas provas, a gente passa para a série seguinte. Não é assim na escola? Gente, vocês estão vivos? É ou não é assim na escola? É. Aí na vida é a mesma coisa. Então a nossa vida tem esses capítulos. Tem essas várias existências. Uma hora eu era Roberto, outra hora eu era, sei lá, outro homem ou uma mulher. Não importa. Mas em várias reencarnações, cada uma delas com a sua característica, eu aprendi alguma coisa. E essa aprendizado vai somando, para formar a nossa vida. Então, há 2 encarnações atrás, significa anteontem. Eu fumava charuto. E eu não só fumava, eu gostava de fumar. É isso que eu atiço hoje. Graças a Deus, fumar charuto é algo raro de se ver. Mas até hoje, se eu ver alguém fumando charuto, dá vontade que dá de tomar o charuto da pessoa e botar na boca. Porque é incrível. A gente foi fazer uma vez cirurgia espiritual no litoral de São Paulo. Qual era a cidade, Carol? Que tinha uma tabacaria na frente do hotel. Mongaguá. A gente estava em Mongaguá. Aí, uma tabacaria na frente do hotel. Quando eu cheguei no hotel, a tabacaria estava fechada. Eu falei, já vou ter problema. Eu já identifiquei essa senhora, já vou ter problema. Tá fechada agora, mas isso aqui é coisa de Satanás, vai já abrir. Aí, ó, mais dito e feito, a gente foi para cirurgia espiritual, quando a gente voltou, o que foi que aconteceu? Adivinha? Abertíssima. E um monte de gente lá dentro, tanto eles vendiam charuto, um monte de gente fumando charuto na calçada, e bebendo uísque, e bebendo vinho. Rapaz, eu entrei nesse hotel, mas só Jesus sabe a vontade que eu tava de ir lá pro outro lado da rua. O cheiro de charuto no meio do mundo. Eu olhava pra Carol e ela disse, meu amor, você tá bem? Eu falei, claro que não. O vício tá aqui. Quando eu era criança, eu vi o Arnold Schwarzenegger em muitos filmes, ele usava charuto. Ele fuma charuto na vida dele pessoal, né? E em alguns filmes ele aparecia fumando charuto. Cara, aquilo mesmo babava quando eu vi aquilo ali. Uma vez eu comprei 2 charutos. Foi uma época estranha, porque durante uns 2 anos lá em Fortaleza, né, a cidade que eu nasci, havia o self-service de combustível, como é aqui nos Estados Unidos, você mesmo abastecia. Durou pouco tempo no Brasil, não deu muito certo não. Aí, era assim, então a gente toda a vida tinha que entrar na loja para pagar o combustível. E quando eu entrei nessa loja, aí eles começaram a caprichar nas lojas, né? Tinha uma tabacaria linda na loja. Linda. Quando eu entrei, a primeira coisa que eu senti foi o cheiro do charuto. Rapaz, eu fiquei doido. Eu olhei pro rapaz da atendência e disse assim, meu filho, me diga uma coisa. Qual o mais caro charuto que você tem aí? Porque se for para meter o pé na jaca, eu vou meter com força. Aí ele disse assim, esse aqui, foi me dê 2. Não perguntei nenhum preço, bote na conta aí. Aí peguei os bichos, botei no bolso, aí fui pro carro, cheirava esse charuto. Mal cheirava, gente. E a vontade de acender, disse assim, gente, Aí eu olhava para mim e dizia assim, olhava no espelho e falava assim, eu sou maior de idade, dono da minha empresa, tenho meus funcionários, minha construtora, sou líder lá na casa espírita. Eu sou dono da minha vida, eu posso fazer o que eu quiser. Achando justificativa. Aí eu disse assim, meu Deus, mas isso aqui não tem mais volta. Porque se eu começar a fumar, eu vou parar por quê? Aí sabe o que eu fiz? Peguei os 2 charutos, quebrei os 2 charutos, joguei no lixo e me despedi deles. Ou da ideia de fumar. E mesmo sem ter fumado nessa vida. Eu bebi nessa vida, dos 16 aos 19. E eu parei, eu dei graças a Deus quando o Espírito Bruno falou assim, meu filho, você gosta de beber? Eu falei, não muito. Eu bebo por causa dos amigos, dos ambientes, tudo mais.
Tá, pois para fazer o trabalho que você quer fazer de médium, você vai ter que parar. Ah, tá ótimo. Juro por Deus, foi uma libertação. Foi fácil demais. Pode marcar uma reunião em bar que eu vou. Não tem um problema com o negócio de bebida. Você vai beber na minha frente, eu vou olhar e beber minha água com gás. Tá de boa pra mim. Um dia desse eu tava numa palestra, eu tava com uma latinha de água com gás. Parecia uma lata de cerveja, sabe? Aí eu na frente, todo mundo botei assim no copo. É água com gás, viu? Porque eu não bebo. Então, os hábitos, eles nos acompanham. Eles marcam o perispírito. E eles não largam de você, enquanto você não decidir largar deles. Não tem esse papo, com o tempo eu aprendo. Eu aprendi em 2 encarnações. A vontade começou. Mas eu tive a coragem de dizer não. Não vou de novo ser escravo desse hábito. Eu tomei essa decisão. Não botei aqui também um hábito muito interessante, que é considerado pelos psicólogos quase uma doença psicológica. Pornografia. É um outro hábito extremamente perigoso para a sua mente. Ele causa letargia mental e ele causa, dizem os psiquiatras, né, que uma pessoa que se submete muito tempo à pornografia, o cérebro ele dá uma diminuída na capacidade e no tamanho. Deixa eu contar uma novidade para você, agora falando do lado bom. Que é um hábito legal, que faz o cérebro aumentar de tamanho, crescer, se irrigar. É a coisa que mais, o hábito que mais vai fazer com que você tenha desenvolvimento cerebral. Isso é científico, viu, gente? Um neurologista apresentou essa pesquisa que fizeram e nada é mais do que isso para desenvolver o cérebro. Estudar, ler livro, assistir filme, tudo isso estimula o cérebro em alguma quantidade, né? Por exemplo, uma das coisas que mais estimula o cérebro é o exercício físico. O exercício físico estimula muito a parte cerebral. Principalmente o neocórtex, aquela que eu falei, que é a parte pensante. Mas é assim, é brutal a diferença disso que eu vou falar e de todas essas coisas que eu falei, que causam desenvolvimento cerebral. Oração. É assim, ó, eu vou te explicar a escala que o neurologista apresentou. Ele disse assim, ó, por exemplo, na escala de 0 a 100, tá? O que gera aumento e melhor fluxo de sangue no córtex neofrontal. Vamos lá. Quando você assiste muito filme, você tem um incremento de 4% nessa circulação. Quando você lê livros com uma certa frequência, você tem um incremento de 8 a 12% nessa coisa. Quando você pratica atividade física, aí aumenta para em torno de 20. Um dos mais altos que tem, né? Quando você ora, vai para 65. Tu viu isso? Ai, eu adorei que alguém viu. Você viu também? 65. Gente, eu fiquei chocado. Eu rezo pra caramba e eu fiquei chocado. Meu neocórtex frontal é lindo. Não é um hábito bom? Né? Então, cuidado com os hábitos ruins, viu? Eles vão tentar lhe pegar. E só pega quando você deixa. Como é que os hábitos se estruturam? Vamos falar um pouco agora sobre níveis neurológicos, eu acho. Nível neurológico. Só um minutinho, beber uma aguinha, tá? O que são níveis? Já ouviu falar de nível neurológico? Gente, isso aqui é uma explicação didática apenas. A função disso aqui que eu vou mostrar para você não é dizer a vocês que dentro de nós tudo é compartimentalizado, existem partes, não. Isso aqui eu aprendi porque eu trabalhei 5 anos e meio, quase 6 anos, com um dos maiores médicos do Brasil, chamado Dr. Neil Negrelli. Depois pesquisei o nome dele. Neil Negrelli. Ele é fundador de um instituto que eu trabalhei lá, eu era o representante norte-nordeste desse instituto. Chama INEX, Instituto Nacional de Excelência Humana. Esse médico, que é um médico de cirurgião de cabeça e pescoço, ele abandonou a medicina, porque ele via que a medicina não trazia a transformação que ele queria gerar na vida das pessoas. Aí ele fundou esse instituto para poder ensinar as pessoas a ter controle emocional. Quando eu fiz parte desse instituto por quase 6 anos, eu convivi muito com o Dr. Neil. E ele me ensinou muita coisa de oratória, de comunicação. Eu tenho muita facilidade por causa do que eu aprendi com ele, tá? E ele me ensinou isso aí, ó, nível neurológico.
para que a gente possa entender um pouco como é que funciona a nossa estrutura interna. Por exemplo, você sabe que você tem valores? Valores pessoais? Sabe, não sabe? Você sabe que você tem comportamentos? Sabe. Você sabe que você tem reações? Sabe ou não? Sabe. Você sabe que você tem crenças? Coisas que você acredita? Pronto. A gente sabe, mas como é que isso está organizado dentro de nós? Qual desses tem mais relevância para nós? É isso que o nível neurológico ensina. Por isso que ele colocou todas essas partes numa pirâmide, porque fica mais fácil da gente entender. Então vamos lá. Olha lá, os níveis neurológicos são os seguintes, ó, o mais baixo ao mais alto. Você tá aqui, ó. O laranja ao verde é você. O topo da pirâmide ou a base dela, não. É fora de você, tudo bem? Tá. Então, aqui é o menos importante, ou posso até chamar assim, mais fácil de mudar. E aqui são os mais complexos. Então, quando você vai subindo essa pirâmide, você vai vendo um aumento de complexidade, certo? De como funciona. Você tem um aumento de complexidade de coisas que você quer mudar na sua vida. Como, por exemplo, hábitos. Como é que eu vou mudar um hábito se debaixo dele de uma crença muito poderosa? Você não vai conseguir mudar tão fácil. Até vai, mas só que vai ter que ter uma estratégia para você fazer isso. Deu para entender? Então vamos lá, vamos falar um pouco isso aqui na prática. A base dessa pirâmide é o ambiente. O que é isso? Na sua opinião, um ambiente define quem você é? Não, porque ele é externo a você, concorda? Então, se você for uma pessoa verdadeira, eu espero que seja, o ambiente não lhe muda. A presença de pessoas ruins não vai mudar, não vai tornar a pessoa ruim, vai? Por exemplo, você não vai fazer xixi em alguém só porque você está no estádio, vai? Com um monte de gente fazendo isso? Porque é isso que fazem no estádio. As pessoas, quando elas estão nesse ambiente de manada, lembra que eu falei dele mais cedo? Elas meio que viram parte, uma coisa meio assim inconsciente, assim, parte de um todo. Aí começa a fazer coisa que nem eles sabem o que estão fazendo. Então, cuidado com os ambientes que você anda, porque eles também podem influenciar, sim, na sua vida. Então, o ambiente é externo a gente, mas ele tem um papel de influência, viu? As roupas que você usa no casamento não são as mesmas roupas que você vai para a praia, é? Então, o ambiente influencia nossos comportamentos, nosso jeito de se vestir. Ele não é quem nós somos, concorda? Mas existe essa influência. Okay? Então, a gente precisa entender isso. Vou para o ambiente. Que ambiente é esse? O que é que eu espero desse ambiente? O que é que esse ambiente espera de mim? Entendeu? Por exemplo, eu vou para um centro espírita. Eu não vou com roupa escura. Os espíritos de luz não vão chegar nem perto. Ainda tem essas crenças bobas. Tem. Tem gente que pergunta assim, eu só posso ir para cirurgia espiritual se for de branco, né? Não. O que você vai fazer com uma pessoa que for de cor escura? Você vai pintar ela? Não faz sentido isso. Isso é bobagem. Eu sei lá quem é que inventou isso. Então, vamos lá. Ambiente. O ambiente... Tá. Agora vamos entrar na gente, hein? Nossas reações. Opa. A reação, ela não define você, concorda? Mas a reação já mostra mais ou menos o que é que você é. Mesmo superficialmente. Então é assim, eu falo alguma coisa e você, opa, não, isso aqui, opa, você teve uma reação. Não dá para você dizer assim, ó, eu conheço fulano porque eu vi ele reagindo. Dá para dizer isso? Não dá, dá? Não, porque uma parte aí é dentro da pessoa já, mas é superficial. Não é uma parte tão intrínseca da personalidade daquele ser humano. Deu para entender? Gente, vocês estão entendendo? Por favor, não fique igual o Calango balançando a cabeça, não respondam. Porque quando você responde, eu sei que vocês não entendem, você fica tudo anestesiado. Então vamos lá, vou já acordar vocês aí. Aquele botãozinho que a gente aperta, é esse aqui, né? Que a gente aperta para vocês tomarem um choque na cadeira. Então vamos lá. Chegamos então nos comportamentos. Comportamento é mais fácil de entender. Comportamento não é reação. Comportamento é é como você escolhe. Então, na reação a reação ela é muito emocional, concorda? Então, eu reagi no trânsito, eu buzinei um dia desse aconteceu, eu levei uma trancada. Olha que absurdo. Eu estava andando ali em Austin, eles falam Austin. Não escreve Austin, mas eles falam Austin, né? Eu estava andando lá em Austin e aí o que aconteceu? Eu estava dirigindo, a Carol estava comigo, a Carol estava do lado. Um cara me deu uma trancada mesmo feroz. Então eu tive que meter o pé no freio do carro.
Quando eu freiei, cara, foi instintivo. Pém, buzinei. Aí o cara fez assim, ó. Quando ele levantou o braço que mostrou, sabe o que era? Uma placa de escola com um bicho piscando, dizendo para mim a 20, eu vi uns 40 mais ou menos. E o cara foi bem devagarinho na minha frente, fazendo como se fosse um batedor, fazendo os 20 por hora, e eu colado atrás dele, morrendo de agradecer, né? Sabe por quê? Carro de polícia logo depois. Esse cara salvou meu dia. E eu buzinei pro cara. Reclamei do cara dentro de mim. Esse cara é um doido. Não é que ele entra comigo desse jeito. Quando eu olhei pra frente, que eu vi a plaquinha, aí eu juntei as peças. O cara salvou meu dia. Aí eu fui atrás dele bem devagarinho, assim, uns 2 quarteirões. Aí ele entrou à esquerda e eu fiz assim, agradecendo, né? Obrigado, agradeci a ele. Mas a primeira reação foi qual? Xingar o cara. Você é doido. Quase que eu bati nele. Então, as nossas reações, elas são instintivas. Elas são primitivas. Elas são emocionais. Elas não são racionais. A gente não pensa em reagir. Tudo bem? Comportamento, não. Você age com os comportamentos que você tem porque você escolheu tê-los. Ou você já os tem e escolheu mantê-los. Tá tudo certo? Para mim, tá tudo certo. Agora, alguns desses comportamentos são maus hábitos. Que prejudicam sua vida, sua reencarnação e mais do que isso. Pode prejudicar outras pessoas. Só que aqui não é tão fácil mexer. Porque nós estamos uma parte mais alta da pirâmide neurológica. Dá para mexer. Comportamentos e reações é relativamente fácil de mexer. Não é tão difícil mudar um mau hábito. O problema é que às vezes esses mau hábitos têm uma base muito forte. Vou dar outro exemplo. Capacidades. É aquilo que você acredita que é capaz de fazer. Aquilo que você acredita que é capaz de realizar. Tem coisas nas capacidades, nas nossas capacidades, que elas são assim, ó, eu não me sinto capaz de fazer isso. Geralmente é o que a gente fala quando algo novo se apresenta para nós. Por exemplo, se você fala, Roberto, tu tem capacidade de pilotar um avião? Não. Ainda. Se vier de mim um interesse em pilotar um avião, eu tenho que fazer o que o piloto fez. Que é entrar na escola de aviação, estudar pra caramba, participar de simulador, não sei o que, de voo acompanhado, uns 300, não sei quantas horas que tem que ter, para depois ter um voo solo. E eu vou estar em pânico nesse dia. É ou não é? Mas a pergunta é, Roberto, você tem capacidade de pilotar um avião? Tenho. Mas não me interessa. Não tem esse interesse. É isso que a gente não entende. A gente tem capacidade. A pergunta é, você está interessado nisso? Porque essa capacidade tem. Se a gente for atrás, tem. Se você chegar uma pessoa que teve as 2 pernas amputadas e falar assim, você tem capacidade de ir para uma Olimpíada, correr 100 metros? Ela vai dizer, se eu me interessar, sim, porque hoje em dia tem aquelas próteses, né, que faz você correr. Não tem a Paralimpíada ou não? Tem. É possível. Então, capacidade é aquilo que você realmente se interessa e entende que precisa desenvolver. Eu me interessava muito em aprender a dirigir, então eu me interessei, tirei minha habilitação e estou sempre aprendendo a dirigir, melhorando essa capacidade cada vez mais. Depois da capacidade, tem as crenças e valores. Aqui o negócio é mais alto, o negócio que é mais perigoso mexer. Falei aqui do meu valor de honestidade. Antigamente eu ficava danado da vida com quem mexia nesse meu valor, porque era uma coisa, eu ficava muito, sabe, ouriçado. Não, como é que pode a pessoa dizer isso de mim? Rapaz, qualquer pessoa tem o direito de dizer qualquer coisa a meu respeito. Agora, isso me influenciar é outra história. Você não tem boca? Você pode falar o que quiser. Agora, eu estar próximo de você, eu querer sua amizade, eu confiar em você, eu desenvolver com você uma relação, depende de mim. Então você pode dizer o que quiser. A consequência disso, você vai ter que arcar. Tem uma frase de um apóstolo, que na minha opinião foi o maior apóstolo do cristianismo no mundo, mais até do que os apóstolos de Jesus, que foi Paulo. E Paulo tem uma frase assim, ó, tudo posso. Posso pilotar um avião? Posso. Mas te convém? Nem tudo me convém. Então, tudo eu posso, mas nem tudo me convém.
Poder eu posso porque eu sou livre, mas eu não posso fazer tudo porque vão atingir os meus valores, as minhas crenças. Eu não vou aceitar um convite de uma mulher dessa na Noruega para ganhar dinheiro, porque isso vai em conflito com os meus valores. Quem é que está mais alto na pirâmide é comportamentos ou é valores? Qual é mais alto? Valores. Então, eu não abro mão dos meus valores. Não abra mão dos seus valores. Porque se você abrir mão dos seus valores, você está bem perto de perder a sua identidade. O povo não entende isso. Então, eu acho que foi o Robert Dilts quem criou isso aqui, se eu não me engano, que criou esses níveis neurológicos. O que são as suas crenças? A que você acredita? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui prático. Aconteceu na vida real. A minha irmã, estava eu, ela e o meu sobrinho, filho dela. Hoje ele tem uns 19 anos, mas na época acho que ele tinha uns 5, 6 anos. Aí a minha irmã disse assim, estava o ar-condicionado do carro ligado e meu sobrinho dentro. Aí a minha irmã pediu para ele ir fazer não sei o que e voltar. Quando ele foi e voltou, assim que ele entrou no carro, ela falou assim, não sei para que eu pedi para tu ir aí para fora, porque aí tá quente pra caramba, aqui tá gelado e toda vez que tu tem esse choque de temperatura, tu começa a espirrar, teu nariz começa a escorrer e tu fica doente 2, 3 dias. Quando ela fechou a boca, a criança. E o nariz? Roberto, isso é possível? Claro que é. Você não saliva quando vê uma comida gostosa? Você não chora quando está emocionado? O seu corpo reage àquilo que você acredita. Ao estímulo que você está recebendo. Quem eram as pessoas que a gente mais acredita quando a gente é criança? Pai e mãe. Se você fala uma bobagem pro seu filho, adivinha? Ele vai acreditar. Foi o que minha irmã fez. Mas minha irmã não fez isso por maldade. Ela fez isso porque ela não tinha conhecimento do que nós estamos conversando aqui. Aí teve uma hora que o menino começou a espirrar, começou a ficar com o nariz vermelho. E eu vendo aquela cena e disse assim, meu Deus, o que é que eu faço? Interfiro ou não interfiro? Já sei. Aí minha irmã parou o carro e disse assim, eu vou lá fora, fica aí no carro para tu não ter contato com calor, então tu piora. Ela pegou uma crença aí, piorou com outra pior. E tudo que ele fizesse, que ela estava dizendo que ia acontecer, claro que ia acontecer. Aí o que aconteceu? Eu fui lá esperei ela sair do carro. Quando ela saiu do carro, eu cheguei pro Gabriel e falei assim, Gabriel, responde uma coisa pro teu tio. Todas as vezes na tua vida, isso é linguagem hipnótica, viu? Que a gente aprendeu também nesse curso, com esse doutor Neil. Todas as vezes que você teve contato com mudança de temperatura, você ficou doente? Não, tio. Acabei de quebrar a crença. Não tirando a verdade da mãe, que ele continua acreditando na mãe, mas eu estou dando a ele uma nova crença, onde haverá momentos em que ele vai mudar a temperatura e ele não vai ficar doente. Eu disse assim, por exemplo, lá na tua escola, pega uma coisa prática. Tua sala tem ar-condicionado? Tem. Lá fora do pátio tem ar-condicionado? Não. E é quente lá fora? É. E tu vai pro pátio e volta e tu fica doente? Não. Fico não, tio. Na hora o nariz me parou de ficar vermelho. Aí eu disse assim, pois é, Gabriel. Vai ter momentos, porque eu não posso combater uma crença que é muito forte, que é a crença que veio da mãe. Olha, Gabriel, vai ter momentos que você vai mudar de temperatura e você vai adoecer. Mas em alguns momentos não. Então, já outra técnica que eu estava usando, que é o mais. Mais é o quê? Mais é um pronome adversativo de negação. Então, eu digo assim, ó, você é feio, mas é gente boa. Eu te ofendi? Não, porque o que vem depois do mais é o que fica. Se eu falar o contrário, é pior, quer ver? Ó, você é gente boa, mas tu é feio, viu? O que é que guardou? O tu é feio. Então, o que vem depois do mais ganha importância. O que é que eu fiz com aquela crença da minha irmã? Diminuir ela o máximo que eu pude. Dizer assim, olha, toda vida que você sair, né, de algum lugar, realmente vai ter momentos que você vai ficar doente, mas em vários momentos não. Sabe o que minha irmã me disse meses depois? O Gabriel nunca mais gripou. Nossa, vocês destruíram a cabeça dos filhos de vocês, não foi? A cara deles. Tô brincando, gente. Então, agora chegando no ponto mais alto do seu eu. A sua
Identidade, onde as suas crenças se tornam verdades absolutas. Quer um exemplo? Vamos lá. Roberto, você acredita em encarnação? Não. Não acredito. Eu sei. Acreditar é assim, ó. Vou dizer, acreditar é uma coisa que cresce, não é? Então ela nunca para de crescer. É assim, ó. Acreditar. Tu acredita? Não. Tu acredita? Só acredita um pouquinho. Ah, acho que eu acredito mais um pouquinho. Rapaz, eu tô começando a ver que esse negócio é verdade. Aí daqui a pouco eu diz assim, cara, é verdade. Meu irmão, tá aí que esse negócio é verdade? Eu vou defender essa ideia. Nossa, reencarnação é verdade mesmo, né? Olha aí, cara. Minha crença tá evoluindo. E agora? Não, agora eu sei. Faz parte da minha identidade. Sou eu, o Roberto. O Roberto é encarnacionista. O Roberto é médium. O Roberto é homem. Não tenho dúvida disso. Nenhuma. Identidade é uma coisa muito profunda. Vou contar uma novidade para vocês. Aqui não é mais alto? Né? Quando a tua identidade fala, tudo que está abaixo dela obedece. Quando a tua identidade fala, como eu falo para mim mesmo, eu sou honesto. Quando eu falo isso para mim, é um alinhamento gigantesco com as minhas crenças, valores, capacidade, comportamentos e reações. Aí eu sei que meus comportamentos vão ser alinhados com honestidade. Eu sei, porque eu sei que eu sou. Identidade. Eu sou. Quantas coisas na sua vida você pode dizer assim? Quem é você? O que, é que você me diria? Não vem com o seu nome, não, pelo amor de Deus, que não foi nem você que escolheu. Não vem me dizer a sua idade também, que é um número, não significa nada. Não diz quem você é. Quem é você? Tudo aquilo que você responder assim, ó, eu tenho, não é você. Eu tenho um relógio, o relógio sou eu? Eu tenho um corpo, o corpo sou eu? Não. O que é que você é? Quem é você? Pergunta simples. Responde aí. Quem é você? Você tem essa resposta? Deveria ter, porque eu tenho a minha. Eu sou médium, sou espírita, sou homem, me esforço, sou honesto, me esforço todos os dias para ser uma pessoa melhor. E eu sou dono e senhor da minha vida. Não tenho nenhuma pretensão de ser dono ou senhor da vida de ninguém. Jamais vão me ver com fofoca. Garanto isso a vocês. Nunca vão me ver botar uma gota de álcool na boca. Porque eu sei quem eu sou. Eu posso estar num bar, lotado de gente bebendo, e eu não vou ter dúvida. Teve uma amiga minha lá em Orlando que disse assim, Roberto, eu vou lhe definir. Eu disse assim, vai, meu Deus. Ela falou assim, você é uma pessoa que eu respeito muito você. Whitney é o nome dela. Ela disse assim, eu respeito muito você porque você é incorruptível. Eu ouvi ela assim, passei uns 15 segundos processando, fazendo download. Igual Matrix. Fazendo download. Você tá certo. Sou mesmo. Botei na minha identidade na mesma hora. Teve um centro espírita numa cidade aqui nos Estados Unidos que quando a gente ia para lá, dava 300 pacientes. Vendia um monte de livro. A gente ficava tão feliz porque o trabalho era feito com tanto amor. Mas um dia esse grupo brigou com outro grupo que a gente também fazia o trabalho na mesma cidade aqui dos Estados Unidos. Isso acontece às vezes, né? E aí o que aconteceu? A gente já ia lá até antes, esse outro trabalho. E era um trabalho menor, dava 50 pacientes, 60 pacientes. Bem menor o trabalho. Mas as pessoas recebiam a gente todo amor. Aí um brigou com o outro. A gente não tinha nada a ver com isso, mas a gente andava nos dois. Só que o grupo maior, esse maior, bateu o pé e disse assim, se você anda lá, você não vai andar aqui. Eu disse assim, quem manda na minha vida sou eu. Adivinha? Parou o trabalho. Lembra do grupo que eu falei que tinha 50 pessoas? Hoje dá 300. Mas eu não vendi a minha alma. Eu não vendi a minha identidade. Eu sou incorruptível. Onde eu ando, onde eu deixo de andar, não é você que vai escolher, sou eu. Se você não me quer na sua casa, acredite, eu quero menos ainda. Porque eu só vou onde eu sou bem-vindo. É chato, né? Falar com gente assim. Eu sei que é, mas o que eu posso fazer é assim que eu sou. E é o único jeito que eu tenho de ser eu mesmo.
Ah, e Roberto, e o que é esse último aí? Lembra que isso aqui, daqui até aqui, é dentro de você? Esse último aqui é o legado, é a sua pertinência, é aquilo que você vai deixar depois que você não estiver mais aqui. É o seu exemplo, a lembrança nas pessoas. Claro que isso não vai durar o resto da vida, né? Mas é a pertinência, seu legado, seu exemplo. Por exemplo, eu nunca vi Chico Xavier pessoalmente. Tive a oportunidade, mas não fui. Ele já estava velhinho, não quis não. Mas foi o espírito que mais me ensinou. Vocês já assistiram a palestra que o Chico Xavier deu? Viram aquelas palestras que ele dá? Vocês já viram as palestras do Chico? Não, né? Porque ele nunca deu palestra. Chico nunca deu palestra. Palestra não. Ele participou de algumas entrevistas. Ele foi entrevistado no Pinga Fogo e tal. Mas palestra, ele não deu nenhuma. Ah, o tema de hoje é o Evangelho com o Espiritismo. O tema é a caridade moral. O Chico deu a palestra. Vocês já viram isso acontecer? Nunca, porque ele nunca deu palestra. E foi o maior espírita que mais ensinou espiritismo no Brasil. Sem nunca ter dado uma palestra. Sem nunca ter saído de Uberaba. Não é estranho isso? Não. Pertinência. Tu imagina essa estrutura aqui dentro do Chico? De você assim, você olhar e ficar assim. Babá, cara. Porque é incrível a estrutura psicológica dele. Uma pessoa de uma serenidade, de uma bondade, de um amor, de uma pertinência tão grande que o Chico ultrapassou as barreiras do próprio espiritismo. O Chico é amado por pessoas que não são espíritas. Ele transbordou o espiritismo. O espiritismo é que tem que ter orgulho, não orgulho, né? O espiritismo é que tem que ter a alegria de ter tido um médium como ele se dizendo espírita. Porque a contribuição que ele deu para o espiritismo foi muito maior do que qualquer outro. Então, pertinência é legado. Sobre isso aqui, tem alguma pergunta? Não. Hábitos são escolhas. Já falamos disso, mas vamos continuar. Tô expert aqui no negócio. Só fazer o aterramento. Hábitos. Quais são os bons hábitos? Falamos aqui de alguns, né? Honestidade, crenças possibilitadoras, né? Vamos pensar em alguns aqui. Ó. Dedicação é um bom hábito? Alguma coisa na sua vida deu certo sem você se dedicar? E não é o único, viu? Vai aparecer mais. Vamos esperar eles virem e vamos ver cada um, o que é que cada um... Espiritualização. Somos almas. Nós não somos corpos. Pelo amor de Deus, entenda isso logo. Você precisa trabalhar, precisa pagar os seus impostos, você precisa dirigir seu carro, ganhar dinheiro para suprir as necessidades suas e da sua família. Mas isso não é você. A sua realidade não é física. A sua realidade é espiritual. Dedique-se a causas espirituais na sua vida. Não ignore. O fato da gente estar encarnado nos traz responsabilidades com a parte encarnada que a gente não pode abrir mão. A gente não pode deixar de cuidar da família, deixar de cuidar da sociedade, contribuir para o nosso país ou para o país que vocês escolheram viver. A gente não pode deixar de contribuir para esse país para ele crescer. Brasileiro tem muita coisa boa para ensinar aqui para os americanos. Tá? Isso aí é uma coisa que a gente sabe que é verdade. Como a gente também tem muito que aprender com eles. Perdão, boa alimentação, perdão. Uma vez eu dei uma palestra aqui sobre perdão. Vocês lembram uma frase do Dr. Fritz sobre perdão? Eu adoro essa frase. Deus não perdoa. Lembra dessa frase? Deus não perdoa. Por que ele não perdoa? Porque ele ama. E o perdão sempre está intrínseco no amor. O perdão só é necessário onde não há amor. Pensa aí. Pensa numa pessoa que tu ama profundamente. Tu respeita e ama profundamente. Sério que tu precisa perdoar essa pessoa por alguma coisa? Precisa? Não. Se seu filho chegar hoje, ô mãe, me perdoe. Dei muito trabalho quando era criança, eu tive febre, a senhora cuidava de mim. Me perdoe ter feito a senhora ficar tantas noites acordada. Faz sentido esse pedido? É necessário esse pedido? Não, porque você guardava mágoa por isso? Claro que não. Porque você amava. Não há necessidade do perdão de amor. Amar, respeitar, a bondade, né?
Indulgência. É o que a gente não tem que torna a gente fofoqueiro. A gente tem uma mania de querer ver o defeito dos outros, né? E não olha no espelho moral nosso. Quando eu escrevi aquele livro ali, amarelo, Espiritualidade, a minha ideia era essa. Transformar o livro num espelho. Para que você leia e enxergue a você mesmo. A parte boa e a ruim. Porque não dá para mudar você olhando só para um. Tem que olhar para os dois. Tá? Gentileza. Quer ver outro hábitos de positivo? Boa alimentação. Falamos dele já, né? Servir. Servir é uma coisa fantástica. Uma vez a gente estava numa sopa, fazendo a prece, e quando terminamos, uma pessoa chegou para mim e falou assim: Roberto, eu acho que eu não venho mais não. Por quê? Não, porque as pessoas não agradecem, né? Assim, você vê aqui atrás de agradecimento ou de servir? Não, porque as pessoas não dizem nem obrigado. Assim, essas pessoas vêm de uma favela. Elas foram a vida todas violentadas em todas as suas necessidades. São pessoas que moram em casa que talvez nem banheiro tenha. E você quer que elas venham para cá e dizer obrigado? Você foi educado, fez faculdade. Era você que devia estar agradecendo a elas, dando a oportunidade de servir a elas. Talvez você tenha certo, tenha que ir embora e não venha mais. Não, desculpa eu ter falado assim. É porque me chocou. Eu disse assim, é porque você vive no outro mundo. Esse mundo aqui é outro. Eu já vi uma criança de 10 anos falar assim, para outra de 10 anos. Gente, é muito grave o que eu vou dizer. É muito sério o que eu vou falar. Como a casa que eu fundei, ajudei a fundar no ano 2000, e fiquei lá até 2018, era dentro de uma favela, controlada por facção de crime de todo tipo. Você não tem noção da quantidade de coisa que a gente ouvia. E a gente tinha vários projetos com crianças. As crianças falavam coisas absurdas. Criança com 10 anos dizendo assim, o tio me deu picolé porque eu fiz sexo oral nele. Isso era normal. E ela estava ali falando para outra, para incentivar a outra a fazer também. Há uma degeneração na espécie humana que tem que ser contida. Nesse caso, é um crime. Teria que ser denunciado. Como é que denuncia? Dentro da favela controlada por um tráfico. Que poder a polícia tem lá? Eu já conversei com o policial lá da região, sabe o que eles diziam? Não, então vai entrar aí hoje não, porque eles não deixam. Essas coisas não são só palavras, viu? São hábitos que precisam. Meu sonho, eu vou rezar muito para que vocês, um dia, se tornem escravos de todos eles. Porque a palavra escravo parece negativa, né? Mas já pensou se você realmente tivesse esses hábitos e você, assim, eu tô até tentando parar de amar os outros, mas eu não consigo. Quer dizer, você se tornar escravo disso. Escravo de uma servidão. Então, o Napoleão Hill é um cara que escreveu vários livros de autoajuda. Já conhecem ele, Napoleão Hill? Já ouviu falar? O Napoleão Hill escreveu um livro e ele falava isso. Essa frase é dele. Seja escravo dos bons hábitos. Essa frase é do Napoleão Hill. Então, é boa higiene, respeito, indulgência, bondade, perdão, paciência, servidão. Essas coisas são bons hábitos. Precisamos deixar elas entrarem. Elas precisam ocupar espaços de coisas que talvez a gente tenha negligenciado. Agora deixa eu contar uma novidade maravilhosa. Olha que coisa linda que eu vou falar para você. Eu espero que você pegue, assim. Não é tão fácil entender o que eu vou perguntar, mas eu queria muito que você pegasse. Presta atenção. Lê cada um desses aí. Vai lá. Me fala um desses que você nunca na vida conseguiu fazer. Só um. Você diga assim, ó, isso aí eu não consegui. Por exemplo, tá faltando um aí, ó, que eu amo, adoro, acho lindo. Aprendi com o espírito. Humildade. Não tá aí, não. Mas a gente pode chamar de bom hábito. Fala para mim aí. Algum desses aí, incluindo a humildade, você nunca conseguiu fazer? Não, né? Sabe por quê? Tudo isso aí já está instalado em ti. Só não virou hábito.
Tu já tem isso aí, mas não é hábito ainda. Tudo que tá aí, em algum momento tu fez. E esse programa existe. Tu tem condições de acessar, se tu quiser, porque hábitos são escolhas. Você precisa escolher. Então, nós não estamos falando de nada que você não conheça, não tenha, ou que um dia você não tenha feito. Você só ainda, alguns desses, claro, você ainda não tornou isso um hábito. Qual a diferença entre nós e Bezerra de Menezes? Qual a diferença entre nós e Chico Xavier? Qual a diferença entre nós e Madre Teresa de Calcutá? Eles são escravos de bons hábitos. Não tem como você fazer raiva a Chico Xavier. Não tem como você tirar a Madre Teresa do sério. Não tem como a Madre Teresa se negar a ajudar alguém que está precisando. Irmã Dulce. Não tem. Esse povo, eles são programadinhos por esses hábitos. E aí, por eles terem esse programa, eles são espíritos elevados. Bezerra de Menezes, na época dele, Bezerra de Menezes desencarnou em 1900. Imagina como faz tempo, né? Ele subia os morros, na época o Brasil ainda era império. Ele subia os morros das favelas do Rio, que já tinha favela no Rio naquela época, para atender de graça as pessoas. Para ver gente doente, sofrendo. E ele era médico da corte. Foi político, militar. Político, militar e médico, há 160 anos atrás. Imagina. Poderoso. Era uma pessoa de muito poder, de muita influência, conhecia um monte de gente poderosa. O imperador estava ali, passeando ali perto dele. E aí, cara, esse cara resolveu cuidar da favela. Tinha um amigo que tinha uma farmácia, acho que o irmão dele tinha uma farmácia. O parente dele, um cunhado, eu não sei. Tinha uma farmácia. Aí na farmácia tinha um quartinho atrás. Era lá que ele atendia as pessoas. E ele passava os remédios e para as pessoas comprarem o remédio na farmácia do dele. E ele atendia de graça todo mundo. Aí algumas vezes aconteceu, várias vezes aconteceu, a pessoa não tem dinheiro para comprar o remédio. E ele tirava do bolso e comprava. Quer ser um espírito evoluir, começa a trabalhar, viu? Porque é isso que eles fizeram. Nada caiu no colo. Nada foi coincidência. Nada foi sorte. Foi esforço, dedicação, vontade, mais do que isso, consistência. Eles se agarraram com isso aqui e não largaram mais. Hábitos bons. Frase do Napoleão Hill. Seja escravo deles. Bom, gente, eu quero agradecer a vocês. Aqui os meus contatos, telefone do Instituto, né? Vamos ter que botar agora o CNPJ também, Carol. O QR Code, é. O Instituto Adolfo Fritz, já me perguntaram isso. O Instituto Adolfo Fritz, ele não existe juridicamente fora do Brasil, tá, gente? Ele só existe juridicamente no Brasil. São as casas espíritas que nos convidam, né? Que existem juridicamente. Estou falando isso porque nós estamos abrindo agora, nós já abrimos uma associação na França, em parceria com os amigos franceses, e vamos abrir uma na Espanha. Aí na Espanha vai ser Instituto Adolfo Fritz para representar, vai ser o representante local na Espanha de todo o trabalho que a gente faz na Europa. Lá são 9 países atualmente. Tá? E aí a gente precisa da instituição lá também, né? Para dar suporte jurídico, né? Abrir conta bancária, essas coisas. Tá certo? E aí quando a gente tiver no futuro, mas tem o do Instituto no Brasil, claro, a gente também tem conta bancária no Brasil do Instituto, né? Acho que tem até uma pessoa daqui, que eu não sei quem é, que de vez em quando manda doação pra gente. Nossa, ela só chega, sabe aquela hora que você tá precisando para pagar uma conta de projeto social, aí chega aquela doação? Pronto, essa pessoa tem... O Pix é o próprio CNPJ do Instituto, não é isso, Carol? O Pix é o CNPJ. Tá bom? Então, se você quiser fazer algum Pix, né? Porque a maioria de vocês deve ter conta no Brasil, né? Pois é. E a gente precisa. Vou botar então aqui nessa parte um QR Code do Pix do Brasil e o Pix nosso com o CNPJ do Brasil, tá? Porque aí alguém tiver curiosidade, a nossa instituição ela foi fundada em Fortaleza no ano de 2018, né? Depois que eu saí da outra casa espírita que eu fazia parte, e ela que fomenta
todos os nossos trabalhos, nossos livros, e também auxilia mensalmente todos esses projetos sociais, que na verdade não são só esses 8. Esse banner é antigo, do ano passado. Atualmente nós estamos com 13 projetos sociais. Eu vou pedir uma coisa a vocês, que eu já pedi algumas vezes, mas tem gente, o pessoal me ouve, mas não faz. Entre nessas redes sociais, desses projetos sociais. Tá aqui, ó. Esse primeiro aqui, ó, chama ONG Nosso Lar. Tá vendo? É um projeto social que tem em Juazeiro do Norte. Esse projeto é o projeto que mais recebe recursos do Instituto todo mês. Tá? O nome do coordenador desse projeto chama Hélio. É fácil de achar, porque tem no Instagram. ONG Nosso Lar. Bem fácil de achar. E esse projeto social atende 150 crianças. Roberto, eu queria ajudar mais esse projeto. Entre em contato com o Hélio. Eles vêm precisando de ajuda. Não precisa nem passar por nós. A gente está aqui avalizando. O projeto é lindo. Já levamos várias pessoas, vários coordenadores de projeto de cirurgia espiritual da Europa lá para conhecer, amiga da Irlanda, pessoal da França, pessoal da Austrália. A gente levou para... Austrália não, perdão. Ele é australiano, mas ele vive na França. Da Austrália, para poder conhecer esse projeto. E eles foram lá conhecer o projeto. É lindo o projeto. Uma das coisas mais incríveis que eu já vi na vida de projeto social. E olha que eu já vi muita coisa, viu? Esse aí é de você babar. É impressionante. E tem vários outros. Tem um que é só de animais, até que os bichinhos, que é chamado Lá Tintim. Eles só acolhem cachorros e gatos e animais que estão doentes ou que estão abandonados. Eles não acolhem animais sadios, assim. Geralmente eles enviam para adoção, né? E eles cuidam desses animais. Rapaz, a casa da mulher é uma enfermaria de bicho. Impressionante. Aí tem um projeto AMA, que faz distribuição de comida para o pessoal em situação de rua. Esse aqui é fantástico. Ó. O fundador desse projeto é um cara, eu vou falar isso porque ele fala isso publicamente, tá? O nome dele é Jorge Damasceno. Esse cara, ele é filho de um cara chamado Damasceno, que tinha as lojas Damasceno. Lojas Damasceno eram lojas âncoras do shopping center de Fortaleza. Do tamanho na época concorrente da Mesbla, nesse nível, loja de departamento. Esse cara, com 21 anos de idade, pegava o avião particular da família e vinha para São Paulo para beber com os amigos. Então, um cara riquíssimo. Esse cara entrou para as drogas. Se ferrou. Perdeu tudo, a família perdeu tudo e ele também ele acabou na rua. Morou na rua alguns anos e ele percebeu que tinha condições não só de ajudar ele, como ajudar os outros. Então, ele primeiro cuidou dele mesmo, lembra? Amar a si primeiro. E depois ele começou um trabalho de levar comida. A esposa dele é uma pessoa que tem ela cuida de toda a logística, a Graça. E ele tem esse projeto que leva comida para o pessoal na situação de rua. E também, hoje, eles conseguem ajudar 400 famílias com cestas básicas, com famílias muito pobres, de favelas e tal. É o projeto Amor e Vida, perdão. Esse aqui é o símbolo lá da casa de Cícero Romão, Carol? Esse aqui? É um centro espírita que tem na cidade de Maranguape, que faz também um trabalho com 40 famílias, com cestas básicas. O Centro Espírita Renascer é um centro espírita enorme que tem lá em Fortaleza. Eles fazem também um trabalho com cestas básicas. O JET também é outro centro espírita de Fortaleza. E esse aqui, deixa eu ver aqui. Criança Feliz, que é aquele lá de Maranguape também, né? Ele funciona mais em datas comemorativas para crianças, né? Então, eles fazem festa de criança, Natal, essas coisas. E tem mais, além desses, mais 5 projetos que entraram agora, que a gente não está com banner novo. Mas nesses projetos, inclusive nesse banner novo que a Carol está fazendo, nós vamos colocar o telefone, a rede social de cada um desses projetos para que vocês entrem em contato. Porque, repito, gente, isso aqui não é nosso, não. Isso aqui é para todo mundo. Tá? Entrem depois em contato. Tem. @ Fritz tem tudo. Tá? Porque a gente, inclusive, posta muita coisa que eles postam. Porque a gente faz parceria, né? Muita coisa. A gente mostra muita coisa que eles fazem. Essa ONG Nosso Lar, essa eu tiro o chapéu. Se a gente tivesse só a ONG Nosso Lar, eu juro por Deus, já estaria me sentindo bem, feliz, porque é impressionante o trabalho que essas crianças fazem lá com as crianças. É lindo demais. Tá certo? Meus amigos, me perdoe o tempo. Passou rápido, né? Mas eu agradeço demais, do fundo do coração, o carinho de vocês. Peço desculpa. Às vezes eu sou um pouco enfático em algumas coisas e algumas pessoas se chocam um pouco. A minha esposa se choca às vezes. Então, mas a minha intenção não é agredir ninguém, pelo contrário. A minha intenção é fazer, às vezes, a gente sair desse sono que a gente fica, né? Essa relação que às vezes a gente tem de
de muita neutralidade, de muito marasmo, né? De muita lentidão em relação à nossa reação emocional dentro daquilo que a gente precisa fazer para que a nossa evolução se faça. Tá? Eu desejo a todos vocês muita paz, desejo a todos vocês muitos bons hábitos e eu espero de verdade que você... Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Nós vamos ter sábado que vem, 14h, no próximo sábado, aqui no cantinho, nós vamos ter a terapia amor. Terapia amor é uma cirurgia espiritual. Só que o foco dela não é o corpo, o foco dela é a parte emocional. Então ela vai trabalhar doenças, depressão, ansiedade, angústia, tristeza profunda, bipolaridade, transtorno borderline, doenças relacionadas a questões emocionais, tá? É obviamente uma cirurgia espiritual que vocês vão, ao virem para cá, a gente vai explicar um pouquinho como ela vai funcionar, né? E é assim, cara, é incrível os resultados que a gente vê nesse trabalho, tá? Eu digo isso porque essas doenças, acreditem em vocês, elas não são tão fáceis de lidar. A própria medicina tem muitas limitações com essas doenças. Porque os médicos, pensa nessa relação, ó, médico aprendeu o que é corpo. Então, ele tem muita facilidade em controlar, medir e curar doenças que estão no corpo. Porque foi o que eles aprenderam. Essas doenças que nós estamos falando aí da terapia amor, elas não estão no corpo. Elas são sentidas, desculpa, elas são sentidas no corpo, mas elas não nascem no corpo. Você saber o grau de uma diabetes da pessoa, uma gota de sangue já dá. Mas você saber o grau de depressão de alguém, às vezes são anos de investigação e pesquisa. E remédio, medicação que funciona, que não funciona, é um problema, é uma dificuldade. Por quê? Porque os medicamentos atuam no corpo. E essas doenças não estão lá. Então, o que a gente vê acontecer? A medicina material, nessa parte dessas doenças, ela é muito deficitária. Mas não é maldade dos médicos. É porque tudo no corpo e as doenças não estão lá. Então, o que é que os médicos conseguem? Quando muito conseguem, é reduzir sintomas com o uso dessas medicações, né? Então, a terapia amor é uma terapia que acontece não no corpo físico, acontece no corpo energético. Para equilibrar esse corpo e dar para ele condições para que ele tenha um sistema emocional mais equilibrado e que tenha reações e comportamentos desse sistema emocional mais pautados em equilíbrio. Né? Equilíbrio é a palavra que a gente mais fala quando a gente vai explicar a terapia amor. Né? Equilíbrio emocional, equilíbrio emocional. Tudo bem? Então, todos são convidados. Vamos então à nossa prece. Uma vez mais, eu quero agradecer essa casa por nos receber sempre tanto amor, tanta comida. Com tantos... Não, mais do que isso, com tanto sorriso. Né? Nossa, o espiritismo em alguns cantos tornou chato. E aqui não é, cara. A galera aqui brinca, sorri, abraça, beija, grita. No bom sentido, né? Grita no... E deixa a gente se sentir em casa. Eu acho que casa espírita deveria ser um pouco mais assim, eu acho. Não é crítica nenhuma, é só que a gente aqui se sente em casa. E eu gosto de vir para cá. Vamos mais uma vez elevar nosso pensamento a Jesus, pedir que ele possa nos intuir no caminho do bem, nos abrindo as perspectivas do nosso autoconhecimento, porque assim é mais fácil saber quais fundamentos precisamos mudar para encontrar e edificar um novo eu. Um eu completamente rompido com o passado delituoso, com os atavismos, as crenças limitantes, tudo aquilo que um dia nos fez arrogantes, medíocres, hipócritas, mentirosos, orgulhosos, insensíveis, insensatos. E aí, Jesus nos chega com uma proposta. Toma, meu filho, para ti esse evangelho. Não como palavra de leitura, mas como ação. Não apenas como um sentimento sublime que chamaremos de amor, mas também com a ação desse amor na forma de caridade. E aí, meu filho, que eu te conclamo, nem de religião precisará para salvar a tua alma e assim salvar muitas outras. Coloca toda a atenção, coloca todo o teu amor, coloca toda a tua energia na tua capacidade de amar, na caridade, que todo o resto se fará, luz diante de ti. Obrigado, Divino Mestre, por nos ofertar algo tão maravilhoso como a doutrina espírita, que vem clarear as nossas mentes
e nos ajudar no autoconhecimento a conhecer cada passo que precisamos dar na direção de Ti, na direção da nossa própria evolução. Que Deus nos abençoe, nos proteja e nos guarde. Que assim seja, graças a Deus. Tô com fome. Valeu, gente. Obrigado, viu? Ah, isso aqui é daqui.